Olá, sou a Rosana Cláudia Santos. Quero lhe falar para você já se inscrever, colocar aqui o seu clique, se inscreva, ativa o sininho para você receber todas as minhas notificações, ok? Prosseguindo aqui, eu sou a Rosana Cláudia Santos, seja bem-vindo a esse podcast de hoje. Hoje falando com o tema "O que eu falo não é o que você ouve". Exatamente isso. Você, pai e mãe, deve estar falando e seu filho parece lhe ouvir, mas há uma diferença entre ouvir e escutar. Então você fala algo, pensa que ele entendeu, mas ele não entendeu, não interpretou e não foi interpretado quando é na mesma medida daquilo que você falou. E isso é muito importante. Olha só, vivemos num mundo, numa era de oportunidades, de muitos avanços. E você está preparado para atender o seu filho nessa velocidade dos avanços, de toda a bagagem de informação, das variedades de assuntos que chegam para o seu filho? Então, essa é uma aceleração atual. O seu filho vive essa aceleração, ele está antenado, conectado, ele sabe de muitas coisas e, pasmem, maior vezes ele sabe mais que o pai, mais que a mãe, porque ele está conectado, ele está antenado, ele está inserido no mundo, numa linguagem, numa variedade de assuntos, onde diversas pessoas falam sobre muitas coisas e muitas vezes o pai e a mãe não estão lá. Então, pai, mãe, ou você está dentro ou você está fora, e o filho vai perceber se você está antenado, conectado, se você está inserido neste mesmo ponto, se você está posicionado nessa aceleração, nessa modernidade onde muitos assuntos surgem em todo instante, e o filho sabe reconhecer se você está dentro ou se você está fora. O que você fala para ele nem sempre tem a devida interpretação. O que será que ele interpreta de você? O que será que ele entende quando você fala? Experimente perguntar para o seu filho: me explique ou me fale o que eu acabei de conversar com você. O que eu acabei de falar, me fala com suas palavras. Eu acredito que muitas vezes os pais têm surpresas, porque aquilo que o filho traz como uma interpretação: olha, pai, eu entendi isso. Ah, você acabou de falar isso para mim. Se é uma primeira vez, um primeiro momento de algo importante que você fala com ele, e se ele não olhou para você, você não teve ali olho no olho, uma comunicação linear, onde os olhos se encontram, onde a atenção focada foi realizada em ambas as partes, tanto do pai e a mãe para o filho, quanto do filho principalmente para o pai e a mãe, ele não vai dar a sua devida interpretação. Provavelmente ele não está entendendo exatamente como você está falando, como você está explicando. Então isso é muito importante. Você precisa estar atento a isso. Senão você vai falar A, o seu filho entende Z, o seu filho entende outra coisa totalmente diferente. E o que mais encontro são pais, são mães dizendo: Rosana, eu falo, mas parece que ele não me ouve. Eu falo uma coisa, ele faz outra. Quando eu peço para fazer algo, vai lá e faz tudo diferente do jeito que eu falei. Não faz da maneira que eu falei. Eu falo que não pode, que não é assim, que não deveria ser de tal forma. Mas o meu filho vai lá, parece que é do contra, faz tudo ao contrário daquilo que eu falo. Veja só. Filhos que não interpretam, não estão escutando, não dando a devida escuta, uma atenção focada àquilo que o pai fala. Até porque o filho, ele já tem ali uma parte de história de vida, onde a bagagem dele já vai sendo preenchida desde que nasceu, vai sendo acrescentada, ele já tem ali uma bagagem com percepções, com memórias, coisas que ele sentiu, que ele viu, que ele ouviu. Essa interpretação de mundo, quando chega lá na adolescência, ele já sabe de muitas coisas. E é um momento em que ele vai trazer suas próprias interpretações, suas próprias opiniões, suas próprias críticas. E ele também tem um olhar sobre algumas coisas. Então, além de muitas vezes o filho não dar devida atenção focada
para o pai, para a mãe, ter ali a interpretação correta daquilo que está sendo falado, tem também a bagagem do filho misturada a tudo isso. Então, como fica essa comunicação? Como fica essa interpretação? É importante o pai e a mãe estar percebendo isso. Senão, vai realmente, sempre um vai falar uma coisa aqui, o outro vai entender outra coisa lá longe, tão distante. E a comunicação não acontece. O diálogo que funciona não acontece. Então, nessa comunicação, nesse diálogo que não vai acontecendo, devemos saber, nós, os adultos da relação, que quando conversamos com um jovem adolescente, ele tem uma bagagenzinha pronta, está tendo uma interpretação própria, percebendo algumas coisas, aliado ali com aquilo que ele ouviu, escutou, prestou atenção ou não. Desde que nós nascemos, nós vamos introjetando, internalizando, colocando para dentro de nós muitos conceitos, informações, modelos bons e ruins, padrões. A nossa bagagem vai ficando pesadinha e na adolescência já tem uma boa bagagem e muitas vezes já bem pesada, de acordo com o que seu filho já viveu na história de vida dele. Se houve algumas tempestades, algumas coisas, essa bagagem já está bem pesada, não é? Por isso, o jovem já passa a ter sua opinião própria, suas críticas, seus próprios interesses, gostos, desejos. Inclusive, será no final da adolescência que deverá escolher até o futuro direcionamento profissional, futura profissão, um amor que vai acontecer, talvez escolher até mesmo sua companheira, seu companheiro que vai viver durante toda a sua vida junto. O final da adolescência já é um momento de escolhas próprias. Vida espiritual também, um direcionamento próprio, mas de acordo com a bagagem, geralmente ela já está mais pesadinha, ou seja, o filho já tem ali um amplo, né? Uma ampla variedade de coisas, situações, sentimentos, pensamentos, percepções. A história de vida dele já dá um bom referencial para que ele emita suas próprias críticas, seus próprios interesses. Quando vai dialogar com seu pai, com sua mãe, não é mais aquela forma, o pai e a mãe falam e o filho acata e aceita aquilo como a concordância, como aquilo sendo a definição mais importante, a mais correta. Não, o filho ele tem argumentos, ele tem já seus próprios pensamentos, a personalidade está sendo lapidada ali. Então é necessário entender tudo isso para que se estabeleça uma comunicação. Não é mais um monólogo, o pai e a mãe falam, o filho obedece. O pai e a mãe falam, o filho argumenta, o assunto dá um sentido para o filho de acordo com essas argumentações. Ele tem ali uma interpretação, aí sim ele vai obedecer dentro de um direcionamento, aquilo que é importante, aquilo que é o adequado para a vida dele. Por isso, esse diálogo do pai, da mãe, precisa estar em sintonia com o mundo jovem, porque além da bagagem já estar pesadinha, há muitas novas outras informações, contágios de muitas descobertas, de lugares, pessoas, situações, que vão, vamos dizer assim, engrossar um pouco mais essa bagagem de referencial de vida. E isso vai acaba assim dificultando o acesso dos pais a esse mundo jovem. Há muitas influências, há muitos contágios de outras pessoas, outros assuntos, outros lugares, experiências, vivências que esse filho passa a ter durante esse processo da adolescência, da juventude, que o pai e a mãe não estão junto. Então, se o pai e a mãe não abrir a porta do diálogo que funciona, da boa comunicação, estando conectado com o filho, entendendo esse mundo jovem, entrando ali, sabe, se colocando, sendo inserido para entender, estar dentro desse mundo jovem com o filho, ele vai ficar de fora e o diálogo vai ficar truncado, não vai fluir, os assuntos não fluem, porque o filho começa a perceber que o pai e a mãe não são as melhores pessoas para ele conversar. Ah, meu pai e minha mãe não entendem muito o que eu estou falando, eu estou falando de uma coisa, eles nem sabem sobre isso, eles nem sabem que existe essa situação. Então o pai e a mãe começam a ficar de fora, um estranho. O filho fala de coisas com muitas pessoas, são assuntos de natureza jovem,
Se o pai e a mãe não estão antenados, conectados com esse filho, entendendo ali qual é o repertório jovem atual do filho, atual, do momento atual, da bagagem de história de vida do próprio filho e não de si, do pai e da mãe, vai ser um diálogo truncado, parcial, um diálogo pequeno, sem trazer ali um norte, uma possibilidade de ser um referencial maior para o filho. Veja bem, a autoridade sobre a vida do filho ainda continua sendo o pai e a mãe. E como funciona uma autoridade? Uma autoridade, ela sabe tudo, ela tem conhecimento de tudo para que ela possa gerir, comandar, ter o melhor direcionamento, o melhor posicionamento, a melhor postura. Então o pai e a mãe, antenado, conectado, focado com seu filho, que traz ali uma eficácia nas suas ações com o filho, procura sim estar antenado, conectado ao mundo jovem do filho, para fazer o melhor e o maior direcionamento. A influência para a vida do filho precisa ser a sua máxima autoridade, que são os pais. Mas uma autoridade que não conhece, ela não pode reger de maneira significativa. Uma autoridade que está de fora, não está inserido naquele ambiente, naquele contexto em que precisa comandar, direcionar, não sabe muita coisa. Como é que vai direcionar e comandar da melhor maneira possível? Não vai. Principalmente, não vai conseguir alcançar ali a melhor comunicação. Não vai alcançar um diálogo que funciona. Então é preciso que esse pai e essa mãe, sendo as autoridades sobre a vida do filho, estejam conectados a esse mundo jovem. Sempre reforço isso para os pais nos meus direcionamentos. Não é uma receitinha de bolo, faça assim que vai dar certo ali. Agora, se você falar assim, vai dar tal resultado. Lógico, existem alguns princípios, alguns exercícios, algumas práticas que a gente vai orientando para favorecer esse contexto de diálogo, de comunicação. É preciso que os pais entendam que quando está inserido no mundo jovem, passa a conhecer, ter informações valiosas sobre o mundo do filho, sobre o próprio filho. Isso lhe permite, através de um conhecimento, direcionar, reger, fazer a gestão, os devidos comandos, se posicionar, ser a estrutura forte que influencia, que contagia a vida do filho com as melhores ações, as melhores palavras. E veja, toda vez que um pai e uma mãe fala para o filho faz uma filtragem, ele filtra o que o pai e a mãe falam de uma forma onde ele pode escutar e outras ele deleta. Aquilo que interessa ele escuta, mas ele não tem que dar atenção só ao que interessa, e sim aquilo que é o correto. E para dar atenção ao que é o correto e não só ao que lhe interessa, ele precisa sentir essa autoridade sobre a vida dele. Ou seja, aquilo que rege, aquilo que dá estrutura, aquilo que dá firmeza, a autoridade, o pai e a mãe sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, o filho confia, o filho acolhe isso, ele se ampara nisso e ainda que não concorde, ele vai trazer ali a obediência aos comandos, aos direcionamentos desse pai e dessa mãe. É um contexto de história de vida, o pai e a mãe está inserido nisso. É um olhar próprio que o filho passa a ter, e o pai e a mãe com um olhar sobre a vida do filho, alinham os olhares, tem ali uma direção, né? Todos olham para o mesmo lado, para o mesmo caminho, a mesma missão e alcançam excelentes resultados. Isso é muito importante ser frisado. Então, será muito importante conhecer o máximo possível desse mundo próprio do filho, o que ele gosta, seus interesses, seus desejos, suas vontades, aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele não sabe, os talentos, as aptidões, as habilidades dele, sobre os amigos, sobre os lugares, sobre os alimentos, sobre o lazer, sobre as leituras, sobre as músicas, sobre os games. Posso aqui falar uma variedade de coisas, estilo de roupa, estilo de corte de cabelo, do perfume, a forma com que ele está tendo o asseio, ou seja, o cuidado, a limpeza do corpo, né, na higienização.
como está funcionando o corpo dele em termos de saúde, como está a espiritualidade dele, como ele lida com a parte financeira, os relacionamentos entre os amigos, uma série de coisas. Então o filho não é apenas uma partezinha, ele é um todo. E esse todo, quanto mais próximo do 100% em ter conhecimento sobre esse todo, mais vantagem o pai e a mãe terá numa comunicação eficaz, num diálogo que funciona no momento em que o filho precisa de algo desse pai. Então é muito necessário se certificar que seu filho lhe ouve, lhe escuta, porque ele vai lhe ouvir e escutar. Escutar é quando damos atenção. Ouço várias coisas, porém aquilo que eu dou atenção é aquilo que eu escuto. E como é a interpretação que ele faz de tudo aquilo que você fala. A interpretação dele está correta? O que você falou é exatamente assim que ele interpretou? Ou ele interpretou, entendeu de acordo com o viés, com a própria história de vida dele, com o próprio olhar jovem dele? Será que o filho entende mesmo de maneira completa aquilo que você fala para ele? Isso é muito importante. Senão você fala uma coisa, ele ouve outra. Você dá a entender algo e ele interpreta outra, bem diferente, bem distante. E isso não é comunicação, isso é truncar, ou seja, algo foi interrompido. Não houve ali uma ligação. Eu me comunico com você quando você me dá atenção. Eu me ligo a você. Eu estou conectado a você. Isso faz você me dar atenção. E se eu tenho esse elo, essa ligação com você, você me olha, você me ouve, já escuta, já interpreta, já entende. Se não entende, já me pergunta. Temos aqui uma ligação, um elo de ligação. É isso que promove uma boa comunicação. Então é necessário eu saber e eu ajustar a maneira que o outro interpreta tudo aquilo que eu falo. Esse outro, o nosso diamante, o nosso filho. É preciso saber se ele está interpretando corretamente tudo aquilo que você, mãe, você, pai, está falando, para que ele venha a acatar de maneira coerente tudo aquilo que você prega, que você direciona, todos os seus comandos. Se não for assim, não há comunicação, há truncamento, há uma cisão, uma ruptura, um corte. Vocês não estão ligados e a comunicação não acontece. É apenas um falatório. Um monte de gente falando e ninguém entendendo nada. Conheço muitas casas assim. Pai, mãe, um filho, outro filho, às vezes tem outros adultos na casa. Todos falam demais, mas um nunca entende, nunca interpreta o outro da maneira coerente. Fala uma coisa, entende outra. É preciso falar uma coisa e entender uma coisa. Se eu falo A, é para entender A. E como é que eu sei que foi entendido A? Quando eu conheço aquele mundo, eu estou inserido lá e eu falo naquela linguagem de ligação. Eu tenho o olho colocado em mim, a escuta ali, afinada, conectada, e temos uma ligação. A comunicação só acontece assim. Senão, vamos ficar aqui num blá blá blá, num falatório, como se estivéssemos no mercado onde um monte de gente fala junto e ninguém sabe o que é que exatamente o outro está falando. Ok? Presta atenção nisso. O seu filho é um diamante.